Olá pessoal, meu nome é Cássia Diniz Quartarolo, sou enfermeira do Centro de Educação e Saúde da Fundação Ilumina. Sejam bem-vindos à nossa trilha de conhecimento. Antes de dar início à nossa aula, vou apresentar para vocês a Fundação Ilumina. Você sabia que o câncer é possível prevenir? Vamos conhecer um pouco mais sobre essa doença que assusta tanto as pessoas, mas que pode ser prevenido. De acordo com o OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, 50% dos casos podem ser prevenidos. E segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, 40% das mortes por câncer podem ser evitadas. É um número importante a ser considerado. Vamos entender um pouco mais como funciona a prevenção? Pensando que a incidência e a mortalidade por câncer vem aumentando no mundo através do envelhecimento populacional, mudanças de hábitos e prevalência dos fatores de risco, como por exemplo, crianças têm começado cada vez mais cedo a vida sexual, sem vacinação contra o HPV. Então, esses fatores de riscos estão presentes nessas crianças, podendo levá-los ao câncer. E também temos o desenvolvimento socioeconômico. Em áreas do nosso país que não são desenvolvidas, falta educação, falta cultura, então nós não conseguimos educar as pessoas para a prevenção. Nós temos a estimativa de novos casos no mundo de câncer. Pensando e começando lá em 2018, nós tivemos 18 milhões de novos casos de câncer. Quando chegarmos em 2030, já teremos 27 milhões de novos casos. E em 2040, 29 milhões. E para 2040, no Brasil, serão 998 mil novos casos de câncer. Vejam qual é o número impactante de câncer que a gente pode prevenir. Já no Brasil, o câncer é a segunda causa de morte entre todas as doenças. Para 2020, quando a gente falou no triênio, que entra 2020, 2021 e 2022, nós teremos para cada ano 625 mil novos casos de câncer. Dentre eles, vamos citar pele, não melanoma, 177 mil. Cavidade oral, 15 mil novos casos. Colo de útero, 17 mil novos casos. Câncer de pulmão, 30 mil novos casos. Câncer de mama, 60 mil. E cólon e reto, que é o câncer de intestino, 41 mil novos casos para esse triênio. Então vamos falar um pouquinho sobre câncer. O que é câncer? Para isso, vamos começar com a divisão celular, que em um corpo saudável, as nossas células crescem, se dividem, morrem e são substituídas de maneira controlada, em um processo natural chamado de divisão celular. Então, tudo ocorre de maneira controlada. Quando a gente fala do câncer, temos um nome chamado carcinogênese, que é o quê? O nosso organismo, então, ele é formado por uma enorme quantidade de células com funções diferentes que trabalham de forma organizada. Quando o câncer ocorre,
essas células sadias sofrem um tipo de alteração e passam a se dividir e se reproduzir de forma descontrolada, né? Descontroladamente ela começa a crescer e se formar. Então, a gente vê que o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que tem um comum crescimento desordenado das células e que invade tecidos vizinhos e órgãos distantes é chamado de câncer. O que seria tecidos vizinhos e órgãos distantes? Vamos exemplificar. Nós temos um câncer de útero. Ele pode estar relacionado e chegar até mesmo a tecidos vizinhos, como por exemplo o ovário, que está ali ao lado do útero, ou a órgãos distantes. Ele pode sofrer uma metástase, que é o que? Ele chegar a um órgão distante, como por exemplo pulmão, ossos ou até mesmo o cérebro. Câncer de boca. Como observamos no slide, no mundo, em 2018, tivemos 18 milhões de novos casos de câncer. Destes 18 milhões, 246 mil homens e 108 mil mulheres tiveram câncer de boca. Já trazendo para o Brasil, neste mesmo ano de 2018, foram 14.700 novos casos de câncer de boca, nos quais 11.200 foram homens e 3.500 foram em mulheres. Agora, falando na estimativa do triênio 2020, 2021 e 2022, no Brasil, em cada ano, são estimados 625 mil novos casos de câncer. Destes 625 mil, serão estimados 11.180 novos casos de câncer de boca para homem e 4.010 novos casos de câncer de boca para mulher. Quando trazemos isso para o estado de São Paulo, está estimado para este triênio 4.300 novos casos de câncer de boca. Tudo bem? Então vamos entender agora o que é câncer de boca. O câncer de boca é um tipo de câncer que causa alterações celulares, geralmente nos lábios, mais frequentemente no lábio inferior. Também causa alteração dentro da boca, na parte posterior da garganta, nas amígdalas ou nas glândulas salivares. Então, quando a gente fala câncer de boca, não é só boca, são estruturas próximas a ela também, como a gente falou aí, garganta e glândulas salivares. Vamos observar agora no slide os 4 tipos de câncer de boca. O primeiro é o carcinoma de células escamosas, que são 90% dos cânceres de cavidade oral e da orofaringe. Esses são carcinomas de células escamosas. O que seriam as células escamosas? Um tipo de célula que está dentro da nossa boca. O próximo é o carcinoma verrucoso. Esse carcinoma é um tipo de carcinoma de células escamosas que representa menos de 5% dos cânceres orais. O próximo é o carcinoma de glândulas salivares, e esse câncer de glândulas salivares pode se desenvolver nas glândulas da mucosa da boca e perto da garganta. E por último, os linfomas, que as amígdalas e a base da língua pertencem ao sistema imunológico, que é o sistema linfóide. Esses cânceres que se iniciam nessa região são denominados linfoma. Então aqui eu trouxe para vocês os 4 tipos de câncer de boca. Então vamos conhecer os sinais e sintomas do câncer de boca. Primeiramente vamos falar os principais sinais que devem ser observados. O primeiro são lesões na cavidade oral ou nos lábios que não cicatrizam por mais de 15 dias. Tá? Então você tem uma lesão, por exemplo, lá no lábio, e você tenta tratar e ela não cicatriza por mais de 15 dias. É um sinal a ser observado, ficar atento a ele. Manchas e placas avermelhadas ou esbranquiçadas na língua
gengiva, palato. O que é o palato? É o céu da boca, ou mucosa jugal, que é a famosa bochecha. Então, se temos manchas e placas avermelhadas nesses, ou esbranquiçadas nesses locais, né, que você percebe que elas mantêm essas manchas, ela não some, é um sinal. Nódulos, que são caroços no pescoço, e uma rouquidão persistente. Você percebe que você começa a ficar rouca e essa rouquidão persiste por dias, semanas. É um sinal que a gente precisa prestar atenção para a gente ficar atento. Mas também temos que falar aqui dos casos mais avançados. Eu não me apercebi naqueles sinais iniciais e eu já estou percebendo outros sinais. Quais são eles? Dificuldade de mastigação e de engolir. Então já é um sinal avançado. Dificuldade de fala. Eu já tenho alguns problemas na hora da fala, de ficar enrolada, então eu preciso prestar atenção. E a sensação que tem algo preso na garganta, né? Eu vou tentar engolir, parece que tem alguma coisa estranha, uma sensação estranha na garganta. Esses 3 sinais, eles são sinais avançados. Então, eu preciso buscar, né, alguém para me orientar em relação a isso. Quem é esse alguém? O profissional da área da odontologia. Vamos falar agora de prevenção. Prevenção. Nós temos 4 tipos de prevenção. Prevenção primária, que são os fatores de risco de proteção. Prevenção secundária, que é o rastreamento diagnóstico precoce. Terciária, que é o rastreamento, a reabilitação e a melhoria da sobrevida. E a quaternária, que são os cuidados paliativos. Nesta aula, iremos focar na prevenção primária e na prevenção secundária do câncer. Começando pela prevenção primária, ela tem como objetivo impedir que o câncer se desenvolva, incluindo uma adoção de modo de vida saudável, evitando a exposição a substâncias causadoras do câncer. Como eu atingo esse objetivo? Através de ações realizadas para evitar a ocorrência da doença e tendo estratégias voltadas para a redução da exposição aos fatores de risco. Dessa forma, eu consigo impedir que o câncer se desenvolva. Vamos falar sobre os fatores de risco? Quais são os fatores de risco para o câncer de boca? O primeiro deles, né, é o tabagismo, ou seja, é o principal fator de risco para o câncer de boca. O tabagismo, ele traz, a gente pensa em tabagismo como cigarro. Não, o tabagismo ele está ligado ao fumo de rolo, ele está ligado ao rapé, que é um tabaco inalatório, ao narguilé, ao cigarro eletrônico e ao cigarro propriamente dito. Ele é a principal causa de câncer de boca. Além disso, a gente tem o consumo de álcool em excesso. O excesso de peso, né? A alimentação não saudável, que é você comer enlatados, embutidos, né? E a exposição ao sol. Daí você vai falar, exposição ao sol? O que está relacionado ao câncer de boca? Lembrando que quando a gente falou lá sobre câncer de boca na definição, qual foi o que eu falei onde é o local que mais incide? Nos lábios. Então nós temos que ter cuidado com a exposição ao sol, que está direto, constantemente aos nossos lábios. Temos também, né, o envelhecimento. Então, quanto mais velho, né, mais idade eu vou tendo, mais riscos eu vou tendo ao câncer de boca. A exposição ocupacional, então, está ligado às pessoas que trabalham com alguns tipos de produtos que podem causar o câncer de boca. Pensando em prótese mal adaptada, pessoas que usam prótese, aquela prótese está machucando, está mal adaptada, começa a ter lesões constantes naquele local, né?
higiene bucal deficiente, então a falta de higienização na boca, e o HPV, que é o papiloma vírus humano. Daí você vai falar, HPV, uma doença sexualmente transmissível relacionada ao câncer de boca? Sim, temos o sexo oral, então o HPV, ele pode sim, através do sexo oral, né, entrar dentro da cavidade oral e termos o HPV e temos o câncer através dele. Então é essencial que a gente saiba os fatores de risco para que consigamos prevenir, que através da prevenção, da não exposição a esses fatores de risco, ter a menor incidência do câncer. Quando trabalhamos com prevenção primária, né, daqueles fatores de risco que a gente consegue trabalhar, a primeira deles é consulta anual ao dentista. Precisamos entender que é importante irmos ao dentista anualmente para cuidarmos da nossa saúde bucal. A alimentação saudável. Então, uma alimentação rica em verduras, fibras, é essencial. Manter o peso, né? Então, manter o peso para que a gente tenha o controle do excesso de gordura no nosso organismo. E, como nós falamos da vacinação, como nós falamos do HPV, nós temos a vacinação contra o HPV, que podem ser feitos em meninas, em meninos, né, em meninas de 9 a 14 anos e em meninos de 11 a 14 anos. Então é extremamente importante a vacinação para a prevenção do HPV. Trazemos também a diminuição do consumo de álcool, é extremamente importante, já que ele é um fator de risco, e o não fumar. Tá? Não devemos fumar, lembrando que ele é o fator de risco mais relacionado ao câncer de boca. Evitar contato com produtos cancerígenos quando a gente está se falando a parte ocupacional e evitar o sol das 10 às 16 horas, que é quando o sol está em sua maior incidência e ele é mais maléfico para a nossa saúde. Lembrando que o sol tem os seus benefícios, mas que das 10 às 16 horas nós temos que evitá-lo. Relembrando, como nós falamos de prevenção primária, né, no qual a gente consegue estar trabalhando aí diariamente, nós vamos falar agora de prevenção secundária. A prevenção secundária, ela não reduz a incidência, mas ela pode reduzir a mortalidade pela doença. O que é a prevenção secundária? A gente trabalha nela com diagnóstico precoce e com rastreamento. O diagnóstico precoce é no qual os homens e as mulheres com sinais e sintomas buscam, por exemplo, o profissional dentista, né? O dentista, porque ele tá com aquela feridinha que há 15 dias não cicatriza. Então, eu vou estar fazendo um diagnóstico precoce, né? O profissional vai estar fazendo toda uma avaliação e vai diagnosticar precocemente através desses sinais e sintomas. Porém, nós temos aquelas pessoas assintomáticas, que aí a gente entra no rastreio, que são as pessoas assintomáticas que não têm nenhum sintoma e vai, por exemplo, no dentista uma vez por ano. Ele pode sim, através de uma avaliação, estar diagnosticando algo que você não consegue perceber aos seus olhos. E qual é o objetivo do diagnóstico precoce e do rastreamento? É aumentar a sobrevida e as taxas de cura. Esse aumento esse objetivo é extremamente importante, então o diagnóstico precoce e o rastreamento é extremamente importante para a gente conseguir aumentar a sobrevida e a taxa de cura. Como a gente está falando lá na prevenção secundária, vou trazer aqui para vocês
a detecção precoce. O que é a detecção precoce? Ela identifica a doença no seu estágio inicial, por meio de uma avaliação diagnóstica feita por um dentista. Essa avaliação ela contribui para a redução do estágio de apresentação do câncer. O que compreende o diagnóstico precoce? Primeiro, você ter a importância da educação das pessoas sobre o câncer de boca. Então, a gente vai, como educação, trazer a importância da prevenção, o conhecimento dos fatores de risco e o que é o câncer de boca. Depois, a gente tem que saber que os profissionais da área de saúde, eles têm que estar capacitados e atuantes no reconhecimento dos sinais e sintomas do câncer de boca. E, por último, o acesso rápido ao serviço, facilitando esse diagnóstico. Com isso, a gente consegue ter o diagnóstico precoce de câncer de boca. Vamos trabalhar agora com o rastreamento, que é o segundo pilar ali da prevenção secundária. Então, o que é o rastreamento? Ele é a realização de testes relativamente simples em pessoas sadias, com o intuito de identificar a doença na sua fase pré-clínica, ou seja, assintomática, sem sintomas. O rastreamento ele é dividido em 3 tipos. O primeiro deles, rastreamento oportunístico. Ele é um exame oferecido pelos profissionais de saúde aos indivíduos ou solicitado mesmo quando eles chegam nas unidades de saúde. Então eu cheguei lá na unidade de saúde do meu bairro e falei, eu gostaria de passar para o dentista para ter uma avaliação e ver como está a minha saúde bucal. Este é um rastreamento oportunístico. O outro rastreamento é o rastreamento organizado, que as pessoas da faixa etária preconizada são convidadas para exames periódicos. Então, em relação às faixas etárias preconizada para a saúde, para o câncer de boca, você vai ser convidado para fazer exames periódicos. Relembrando, nós falamos do rastreamento oportunístico, falamos do rastreamento organizado e vamos falar sobre o rastreamento ativo organizado, que é um modelo inovador que a Fundação Ilumina trabalha. Para que ele tenha êxito, ele depende de alguns pilares, que são informar e mobilizar a população e a sociedade civil organizada. Esse pilar ele está vinculado à educação. A gente traz para a população a informação sobre prevenção, rastreamento, tratamento, acompanhamento. Então, nós mobilizamos a população, nós fazemos com que a população entenda a importância do rastreamento e do diagnóstico precoce do câncer, para que ela se sinta sensibilizada e venha, e busque os exames de rastreio para que ela se cuide, para que ela se previna. O segundo pilar fala sobre alcançar a meta de cobertura da população-alvo. Então, nós temos a população-alvo, no qual nós cada vez mais temos que alcançar a meta de cobertura dentro daquelas pessoas que precisam fazer o exame de rastreio, atingir o maior número de pessoas, para que a gente tenha o maior número de pessoas rastreadas dentro da população de Piracicaba. Como terceiro pilar, nós temos que garantir o acesso ao diagnóstico e ao tratamento, que a Fundação Ilumina, de maneira 100% gratuita para a população, garante com profissionais qualificados e especializados para dar continuidade e acesso a esse diagnóstico e a esse tratamento. O próximo pilar é garantir a qualidade das ações. Como a gente garante essa qualidade? Tendo equipamentos bons, equipamentos de pontas e uma equipe qualificada, especializada para acompanhar esse paciente em todo o processo, que é o fechamento e a continuidade que se dá no quinto pilar, que é o monitorar e gerenciar as ações relacionadas ao rastreamento. Então, esse paciente ele não vai ficar desassistido em nenhum momento. Nós vamos dar a continuidade de todo esse monitoramento. Nós vamos saber
Por exemplo, que daqui 1 ano, 2 anos, esse paciente fez um determinado exame e que ele precisa fazer esse exame novamente. E vamos buscar, lembra que ele é ativo, nós vamos buscar ele lá na casa dele para vir fazer o exame com a gente novamente. Aqui em Piracicaba, nós trabalhamos com rastreio ativo organizado através da Fundação Ilumina. De que forma? Nós estudamos os raios, nós estudamos o território de Piracicaba e dividimos esse território em raios. O que são esses raios? São grupos de bairros relacionados às unidades de saúde de Piracicaba, nos quais as pessoas vão estar vinculadas a essa unidade e a esses bairros. Nessa divisão, nós vamos estar trabalhando com o quê? Com um mapeamento de pessoas e instituições de diferentes setores da sociedade, como, por exemplo, setores da saúde, as unidades de saúde, educação, as escolas municipais, estaduais, particulares, corporativo, as empresas aqui de Piracicaba, igrejas, todas as igrejas, né? Todos os líderes religiosos e os representantes das comunidades, que são os representantes relacionados aos bairros ou algum representante relacionado a algum estabelecimento dentro daquele bairro, que a gente pode estar chegando até a população. Dessa forma, a gente consegue rastrear, buscar a população e ter o rastreamento dentro de Piracicaba, lembrando 100% gratuito para toda a população de Piracicaba. Para o câncer de boca, observamos no slide que o rastreio ativo organizado tem como população-alvo etilista e ou tabagista acima de 40 anos, ou que deixou de fumar em até 20 anos, com lesão na boca e lábios que não cicatriza há mais de 15 dias. Essa população-alvo é monitorada e convidada para a realização do exame. E qual é o benefício desse rastreamento ativo organizado? Detecção precoce e diagnóstico em fase assintomática. Vamos relembrar? População-alvo para o câncer de boca, etilista e ou tabagista acima de 40 anos, ou que deixou de fumar em até 20 anos, ou aquela pessoa que tem alguma lesão na boca e lábio que não cicatriza há mais de 15 dias. Para o câncer de boca, temos os exames preventivos. E o que a gente considera como exame preventivo no câncer de boca? Consulta periódica ao dentista, que o dentista vai trabalhar através da anamnese, exame visual, exame físico. E esses 3 pilares aí da consulta do dentista é um atendimento global e humanizado. Dentro do Hospital Ilumina, nós temos uma equipe de dentistas especializados para estar fazendo todo esse acompanhamento, essa consulta do paciente. Quando a gente fala, então, em anamnese, o dentista vai fazer perguntas sobre os seus hábitos de vida e o histórico clínico. Terminando a anamnese, ele vai para um exame visual. Ele vai examinar dentro da sua cavidade oral sinais de assimetria, edemas, manchas, ulcerações e outras anormalidades no rosto, pescoço, lábios, interior do nariz e cavidade oral. Lembra que quando eu defini câncer de boca, eu falei que ele não é só dentro da boca e ele também pode acontecer em algumas estruturas próximas. Temos também o exame físico, que pode ser feito durante ou após o exame visual. O profissional, neste momento, palpará a cabeça, rosto, ao redor da mandíbula, debaixo do queixo e na cavidade oral, para detectar nódulos e massas em comum. Entendendo a prevenção, perceba a importância do acompanhamento odontológico anual. Finalizando a nossa aula, o Centro de Educação em Saúde Ilumina tem uma mensagem importante para você. O importante é cuidar da sua saúde. Programe-se, cuide do seu corpo.
Deixe os seus exames de prevenção em dia e procure a unidade de saúde do seu bairro. Para qualquer informação, qualquer dúvida, o nosso e-mail está aí na tela, né, que é o 6iluminaenf@gmail.com, ou vocês podem estar entrando em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que é o DDD 19 98369 0143. Muito obrigado por estarem conosco neste momento.